Olá! O complexo sistema tributário brasileiro faz com que cada produto ou serviço pague um imposto diferente, dependendo do estado onde é vendido. A aposta da reforma tributária é esta: simplificar, além de unificar 5 tributos que hoje incidem sobre o consumo. Eles serão reunidos no Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, como acontece na maior parte dos países. Sobre o assunto, eu converso com Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, economista e autor de uma das propostas de emenda à Constituição da reforma tributária. Meu outro convidado é Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, PhD em Economia e titular da Comissão de Finanças e Tributação. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Para jogar o assunto, para a gente desenvolver aqui no nosso debate de 20, 25 minutos. Nós temos um sistema que é complicadíssimo. Aliás, o sistema tributário é muito parecido com o sistema eleitoral brasileiro. Ele é um dos mais complicados do mundo. É muito difícil, inclusive, para especialistas entenderem, porque é uma bíblia para cada imposto. Cada alíquota diferente em cada lugar, em cada município, em cada estado. Os senhores diriam que a reforma tributária vem para deixar mais transparente esse assunto? Para quem nos assiste, esse é o principal trunfo da reforma? Sim. Simplificação, o uso da tecnologia de ponta que está disponível no mundo, que os bancos já usam hoje, o Banco Central, como o Pix e o Drex, né? E o sistema de cobrança de impostos no Brasil é analógico. Nós temos um sistema de nota fiscal eletrônico, dos mais modernos do mundo e robusto, tanto os municípios, Estado e União, só que do outro lado o pagamento ele é analógico. O pagamento do imposto não conversa com a nota fiscal e vice-versa. Então, além disso, a multiplicidade de tributos na mesma base do consumo. Então você tem serviço no município, né? Só exclusivo ISS. Você tem serviço no PIS/COFINS, que é federal. Aí você tem a tributação de bens estadual com o ICMS e o IPI, tributa bens. Mas também o PIS/COFINS tributa bens e tributa serviço. Então são tributos concorrentes da mesma base, da mesma natureza. Por isso que 174 países do mundo já adotaram um imposto único nacional, destino, alíquota por fora. E aqui no Brasil, nós recepcionamos a proposta tecnológica do Miguel Boab de cobrança eletrônica em tempo real, prescindindo do ato declaratório. Então vai ser uma revolução de simplificação. Então, didaticamente, o IVA ele seria subdividido em 2 impostos. Um desses impostos ele ficaria com a parte federal e o outro com a parte estadual e municipal. Já foi resolvida aquela querela antiga com o prefeito? Você lembra que a questão dos municípios era sempre um entrave porque haveria perda de receita? Bom, então primeiro temos que explicar que hoje um ICMS, por exemplo, ele tem regulamentos de 1000 páginas em um determinado estado. Você tem diferenciações que são muito profundas entre estados. Ou seja, você não consegue, uma empresa brasileira não consegue fazer o registro adequado do imposto a pagar em função dessa complicação. E também no âmbito federal, a mesma coisa. Ora, quando você junta esses impostos e permite uma única legislação, que esse é o charme da reforma. Apesar de você ter a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e você ter o IBS, e essa aqui da União, e o IBS de Estados e Municípios, ambas vão ter a mesma legislação. Então você vai diminuir o ônus de contratação de advogados, de contratação de contadores, porque ela vai ser muito mais simplificada, mais inteligível e que, portanto, vai dar maior competitividade às empresas brasileiras. No mundo, não existe país, até onde eu sei, que cobre alíquotas para bens de um patamar e para serviços de outro patamar. Por isso que aqui nós estamos juntando imposto sobre bens e serviços, porque essa é a regra de competição, de empresa, é a experiência mundial em relação a essa questão, e a reforma tributária brasileira, ela dá também essa contribuição
em relação a essa questão. E por último, meu companheiro e amigo Carlos Aule já falou, o Brasil está implantando finalmente um imposto no destino puro. O que é o imposto no destino puro, para concluir? É que quem fica com o tributo é quem está pagando. E aí, normalmente, muitos e-mails lá no meu gabinete dizendo assim, mas como é hoje então? É porque quando o Ceará compra uma mercadoria de São Paulo, 7% fica em São Paulo e o Ceará cobra 11% para fazer os 18%. Se bem que não é mais 18%, que os estados já estão aumentando, né? Mas enfim, então é compartilhado. A partir do momento que eu coloco todos os 18% no estado de destino, ou seja, onde está sendo adquirido a mercadoria, você vai ter um impacto positivo aqui nesses estados. Obviamente que os estados produtores vão diminuir a sua receita, mas até nisso a reforma foi inteligente. Você vai tirar 3% que saiu da Câmara, voltou com 5% do Senado, vamos tirar desse bolo que está ganhando e vamos devolver para os estados e resolvemos o problema dessa disputa. Eu queria pegar o seu gancho sobre produtos e serviços. Hoje existe um limbo. Por exemplo, vou citar o drama das empresas que produzem programas, né? Às vezes, elas eram caracterizadas como produto, às vezes como serviço, quando vendia o software. E existe esse limbo tributário. Isso acabou com a reforma. Sim, sim. Porque bens e serviços, eles existem para servir a população. Então, toda a produção de bens e serviços, ela é conjunta, ela é interligada. Começa na produção rural, você tanto está produzindo soja, milho, carne, trigo, mineral, ali você está tendo também prestação de serviço, é o caminhão, é serviço, o trator contratado é serviço, a oficina mecânica, água, luz, telefone. Então, o contador da propriedade agrícola, o advogado do agricultor, são prestações de serviço. Quando vai para a indústria, a mesma coisa. A indústria está produzindo caneco, está produzindo carro, qualquer coisa, ela está usando serviço de limpeza, uma empresa particular, serviço de segurança, outra empresa, tecnologia, contrata a sua empresa de produzir vídeos e programas, e tudo isso gera crédito para a empresa adquirente. Então, o prestador de serviço, ele é intermediário na formação do produto, que vai chegar na população um bem ou um serviço à disposição. Então, a economia de mercado, ela existe para atender a população, que é ela que paga o imposto de consumo. Por sua vez, a população trabalha nessas empresas ou é dona delas. Então, a integração da economia é total. E essa separação no Brasil só trouxe prejuízo. Guerra fiscal, inadimplência, sonegação, contencioso tributário. Olha, todas as mazelas que, como você disse, o sistema eleitoral e tributário brasileiro é o caos, chamado de manicômio tributário, carnaval tributário, e eu apelidei também de Frankenstein funcional, porque ele mata as empresas, a mortalidade da empresa no Brasil é brutal, mata o lucro da empresa, mata o emprego. O Brasil tem uma rotatividade enorme de empregos, subemprego, desalentados, subempregados, mata o poder aquisitivo da população. Então, quando você reorganiza toda a estrutura tributária, é o mesmo que você está reorganizando o capitalismo, a economia de mercado, deixando ela transparente. Como o deputado Mauro Filho colocou, um imposto nacional, alíquota por fora, destino, porque hoje a alíquota é por dentro. O ICM hoje é 20% por dentro, só que é 25% por fora. É um absurdo. Então, cobrança eletrônica, o crédito hoje é no papel, o escritural vai ser financeiro, como é o sistema bancário. Então, tem grandes mudanças tecnológicas, mas o princípio é velho. É o velho IVA que existe há mais de 60 anos em 174 países. Alguns já têm até 70 anos. Então, nós não criamos o IVA, estamos adaptando a uma realidade e eliminando os 5 piores impostos que tem no Brasil e no mundo. O ISS, o ICMS, o IPI e o PIS/COFINS. Qual que é a pretensão? Acabar com o contencioso, como o Maurinho colocou, uma só lei, né? Acabar com a inadimplência, que não precisa mais empresa declarar, porque você tem tecnologia
para cobrar no ato, como o cartão de crédito você cobra no, né? Você acaba com o custo burocrático e espreme a sonegação. Então, para simplificar, a gente não está ainda no final da entrevista, mas para simplificar e fechar esse ponto, não tem mais distinção entre produto e serviço. A distinção agora importante é entre quem consome e quem produz. Exatamente, porque não é justo você estar gastando o seu dinheiro comprando aquela mercadoria ou pagando o serviço, e esse dinheiro, eu estou aqui em Brasília comprando do Rio Grande do Sul, e ao efetuar a compra, que esse dinheiro vá para o Rio Grande do Sul. Isso não existe mais. E quem vai determinar o local do imposto é o consumo. Segundo ponto, queria agregar aqui a brilhante colocação do deputado Raul, porque as pessoas não entendem o que é por dentro e o que é por fora. Então, se o deputado me permitir, hoje você tem o preço do produto mais o ICMS que é cobrado nele. Desse preço é que incide a alíquota do ICMS de novo. Cumulativo. Então, por isso chama-se um imposto pago por dentro, ou seja, tudo entra no bolo para poder calcular o imposto definitivo. O que é por fora? Você vai pegar o preço do produto sem o imposto e simplesmente vai calcular a alíquota em cima do preço que está sendo cobrado. Por isso que a transparência que vai ser dada com a reforma tributária, a população brasileira vai saber quanto é que está pagando. Porque hoje é impossível alguém detectar quanto é que está sendo pago naquele produto ou naquele serviço que está sendo colocado. O problema, a questão do serviço, é de que o IVA é um imposto não cumulativo. O que é não cumulativo? A cada etapa do processo de produção, o imposto que você vai pagar, você abate daquilo que você pagou no insumo que você comprou. Então você vai abatendo, você paga só a diferença do imposto. No serviço, a compra de insumos é menor. Então, o maior custo de uma empresa de serviços, inequivocamente, é pessoal. Mas ela paga o ICMS na energia, ela paga o ICMS nos produtos que ela compra, no cabeleireiro, ela compra a tinta, ela compra isso e aquilo. Então, o ativo. O próprio ativo. Então, ela vai conseguir abater do imposto que ela vai pagar na saída, abater tudo isso que ela pagou nos respectivos insumos, né, que ela comprou. Portanto, não é tanto assim. Mas mesmo assim, preocupado com tudo isso, setores estratégicos do setor de serviços, o setor de saúde vai ter uma alíquota diferenciada, o setor educacional vai ter uma alíquota diferenciada, o setor de transporte coletivo vai ter uma alíquota diferenciada. Então, determinados setores interpretados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal como nevrálgicos, como necessários de ter um tratamento diferenciado, até isso a reforma tributária também fez, né? Selecionou alguns segmentos para poder, sobretudo no âmbito dos serviços, pudesse ter uma alíquota diferenciada para também não assustar um aumento de carga tão brutal, saindo hoje de 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS mais alguma coisa, uma carga de 11 ou 12, e passar para uma carga de 25%. Então a gente até, né, deputado Raul, nós mitigamos esse aumento que podia ser inesperado com esse tratamento de alíquota diferenciada, o que, portanto, inclusive, acalmou a pressão em todos nós para poder votar a reforma, que depois de quantos anos, Raul? 34, 35 anos? É por aí, né? 30 e pouco, se pegar da Constituinte, dá quase 40 Ou seja, anos. Quantos anos se discute isso? E nunca o Congresso foi capaz. Essa pergunta estava nos meus planos, o senhor adiantou. O que está acontecendo agora de diferente? Qual a variável diferente para a reforma tributária finalmente deslanchar? Tem uma moça que fala, quanto mais discute a reforma, mais próximo fica. Então, com a mudança do governo, todos os candidatos se comprometeram nesses últimos 30 anos. Mas esse governo decidiu nomear um secretário executivo para a área. E o ministro confirmou. Os governadores, a maioria, estão favoráveis. A maioria dos prefeitos também estão favoráveis. A maioria dos empresários favoráveis e a maioria das centrais sindicais, principalmente os auditores, favoráveis. Então, e o presidente da Câmara e Senado se elegeram com compromisso. E nós, deputados e senadores, nos elegemos fazendo campanha, dizendo, vamos fazer a tributária, vamos fazer isso. Então, houve uma janela de conjugação de astros. Então, chamo de otimização.
Então, o projeto, tanto o da Câmara, o 45, do Baleia Rossi, a 110, o meu projeto eu dei para o Davi Alcolumbre. Então, o Congresso é dono da PEC, das PECs, tanto da 293, mas os governos decidiram apoiar. Então, as emendas constitucionais, como assim a Constituinte, é congressual. Então, mas é do governo Lula. Não, é do Congresso, é nosso, é do povo. E nós, o Legislativo, que respondemos. Então, há uma maioria de vontade já determinada na votação da Câmara e do Senado, de 3/5 sobrando voto pela aprovação. Então, eu acho que é uma conjugação de vontade nacional para realmente esse tema vai ser resolvido de uma vez por todas. Se eu concordo. Bom, vamos lá, portanto, colocar ainda mais o que o deputado Raul falou. Essa reforma, ela é uma proposta do Congresso Nacional, obviamente com a interface inequívoca com o governo federal, o secretário API, o ministro Haddad deu muito apoio a ele. Então, ela emanou de um trabalho que já tinha iniciado com o deputado Raul, que chega agora para a gente e o Congresso, portanto, entrega. Isso por si só já deu um conforto na casa, né, para poder fazer isso. Resolvemos o problema dos estados produtores, que achavam que iam perder receita. Isentamos os investimentos, que hoje no Brasil, só o Brasil cobra imposto sobre investimento, sobre despesa de capital. Certeza absoluta da isenção da cobrança do IBS na exportação, que hoje isso não faz sentido, você não vai exportar tributo. Então, tem várias características, não só de cunho político, no caso o Congresso produzindo, mas também de caráter macroeconômico, tributário, que também ajudaram nessas conversas, nesses debates, enriquecidos ao longo do período. Realmente vários debates foram efetivados, o que acabou permeando, né, essa solução que foi encontrada, e agora o Senado acaba de aprovar, volta para a Câmara dos Deputados, para que a gente possa nos determos em relação àquelas alterações que foram providenciadas pelo Senado Federal. Eu só quero agregar a habilidade de dois líderes, que foram relatores, o Aguinaldo Ribeiro e o Eduardo Braga. Suas habilidades, né, política, sua forma de... ajudou muito na negociação e na aprovação. Eu quero finalizar agora com as exceções. Cesta básica vai pagar menos? Como fica a questão dos bens supérfluos, por exemplo, bebida, cigarro? Vamos lá. Cesta básica. Eu me considero um cara da área, me considero um cara que estudei muito sobre isso. Eu não sabia que o Brasil tinha na cesta básica 1.324 produtos. Ou seja, o salmão, o queijo suíço, o filé mignon, só nada contra quem gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço, nada contra. Agora, pagar zero de piscofins é um absurdo. Eu não sabia que esses itens vários, são inúmeros. Presunto de Parma, tudo na cesta básica. Então, nós acabamos... cesta básica do brasileiro. Exatamente, nós acabamos com isso. Portanto, vamos produzir uma cesta básica, que seja básica mesmo, 90, 100 produtos, o que quer que seja, e, portanto, a alíquota que vai ser cobrada é zero. Zero de imposto sobre a cesta básica, que é uma diferença brutal. Agora, o Senado criou aí um tal de uma cesta básica estendida, que vai com certeza agregar aí outros produtos, com uma alíquota não a de referência, que é a que vai servir para todo o país, mas uma alíquota menor do que aquela da alíquota de referência. Nós vamos analisar melhor esse contexto, mas com certeza a população mais pobre vai ter uma cesta básica totalmente isenta de tributo, que é mais uma contribuição que essa reforma está produzindo para todo o país. E as outras exceções, deputado Raul? Não, elas são constitucionais, né? O artigo 6º da Constituição fala é dever do Estado e direito do cidadão a educação, a saúde, ao transporte, a alimentação e a habitação. Então, esses itens terão alíquotas menores. Medicamento, hoje no Brasil, é 32% a alíquota. Então, nós que fizemos a matéria, vai ser 60% de redução, vai ser 10% a alíquota do medicamento. É bom para todos, né? Então, medicamento é saúde, então é de interesse público nacional. Aí depois tem outras pequenas exceções que nós vamos medir com o tempo, como está lá no relatório, nós vamos reavaliar a cada 5 anos. Então, vou dizer, o coração da proposta está aprovada, que é a criação do imposto de valor agregado, que é o imposto que usa no mundo inteiro, né, em 174 países
dos 193 que tem assento na ONU, e ele é mais do que um imposto. Ele é uma plataforma de negócio entre as empresas jurídicas, o imposto é por fora, não se cobra, não se paga. Então, o produtor rural, tudo que ele tem direito de imposto, ele recebe de volta, o industrial, prestador de serviço, comerciante, porque quem paga o imposto é o consumidor final. Então, pela primeira vez na história, nós vamos poder explicitar isso. Bom, os empresários PJ vão receber de volta os impostos e nós também, além da cesta básica, está lá o cashback, que é a devolução personalizada que pode ser utilizada. Se funcionar bem, nós podemos até trocar no futuro para dar só para o pobre mesmo, aquele pessoal do cadastro básico. Então, mais ou menos quem ganha até R$2.000, né? O cadastro tem 25 milhões de famílias, né? O CAD único? Exatamente. São 68 milhões de pessoas. 25 milhões de famílias. Então você tem essa turma. Depois, se você que no futuro quiser cruzar com o imposto de renda, porque paga muito, paga pouco, você vai ter todas as pessoas físicas com nota fiscal. Eles vão tirar a nota fiscal porque vai ter concurso de prêmio diário e para se habilitar num possível cashback. E todas as PJ vão tirar nota também, porque quem não tirar nota não recebe de volta o seu imposto. Então está tudo amarradinho. Essa é a beleza. Eu preciso encerrar, infelizmente. Tudo bem, vamos encerrar. Eu queria só clarear a questão dos profissionais liberais. Isso. Que acabaram conseguindo uma redução de alíquota, mas precisa ficar claro que todos os profissionais liberais, o advogado, o contador, o dentista, que fatura até 4 bilhões e 800 mil, que é o limite do super simples, esse pessoal em nada vai ter sua carga tributária alterada. E as pessoas, mesmo assim, houve uma movimentação para conseguir uma redução de alíquota de 30%, que eu acho, eu pessoalmente acho desnecessária, porque nós vamos estar tratando de pessoas que ganham 10 milhões, 15 milhões de reais, e eu acho que isso precisa ser melhor avaliado pela Câmara dos Deputados. Concordo. Deputado Luiz Carlos Rauli, muito obrigada, seja bem-vindo de volta. Convergência boa, positiva pelo Brasil aqui hoje, né? Graças a Deus, é o que o Brasil precisa. Esta é a agenda positiva. Estamos fora dessas bobagens que estão aí discutindo. Agenda positiva, propositiva, resolutiva para o Brasil. Tratar de conteúdo, como a gente ser um verdadeiro Congresso nacional, para todos os nacionais. Sim. E no próximo ano fazer a reforma tributária da renda, que essa também é muito importante. O Brasil é um país desigual e precisa ter tratamentos de renda, distribuição de dividendos, mas isso será tratado lá no próximo ano, 2024. E a lei complementar também, nós vamos trabalhar o ano que vem aqui na casa. Muito obrigada, deputado também Mauro Benevides Filho.